Na aula de hoje, vamos estudar as propriedades da água. Eu sou o professor Anderson de Ciências. A água é considerada um solvente universal. É um dos melhores solventes encontrados na natureza, né? Ela pode dissolver muitas substâncias, como sais, gases, açúcares, proteínas, né? Por isso ela recebeu esse nome. Entretanto, ela não dissolve todas as substâncias, como a gente pode perceber com óleo. Água e óleo não se misturam. Em linhas gerais, é um ótimo solvente. Densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume de um objeto, não necessariamente a água, né? Até porque a densidade é uma propriedade geral da matéria, tá? A massa, por sua vez, é a quantidade de matéria que nós encontramos num objeto. E o volume é a área que esse objeto ocupa. Portanto, quanto menor a quantidade de matéria desse objeto e maior o volume que ele ocupa, ele terá uma menor densidade. Quanto maior for a massa desse objeto e menor o volume que ele ocupa, então a sua densidade tende a ser maior. Todo objeto que apresenta uma densidade maior do que a da água, que no caso é mais ou menos 1 grama por centímetro cúbico, esse objeto ele irá afundar. E toda vez que ele tiver uma densidade menor do que a densidade da água, ele tende a flutuar. A densidade da água também pode ser alterada, como no caso da água salgada e a água doce. A presença dos sais, né, a grande quantidade de sais encontrada na água salgada, altera a sua densidade. Nesse caso, alguns objetos que na água salgada flutuariam, na água doce pode ser que afundem. Isso acontece por quê? Porque como a densidade da água salgada é maior do que a densidade da água doce, essa diferença de densidade faz com que haja essa diferença na flutuabilidade desses objetos, como a gente pode perceber com o ovo. O ovo na água sem sal, ele afunda, e na água com sal, ele flutua. Tensão superficial é a capacidade que a água tem, essa parte superficial da água, em criar uma espécie de película. Essa película é invisível, porém, a gente pode perceber com vários fenômenos do nosso dia a dia a sua presença, como é o caso de alguns animais, como alguns insetos, aranhas, que parecem caminhar por sobre as águas, como a gente pode perceber nessa GIF. Um outro fenômeno muito comum é a formação das gotas, né? Essas gotas elas têm uma forma arredondada e ela só se forma graças a essa película, formando uma espécie de bolsinha, né? Senão a água simplesmente iria fluir, não formaria essa estrutura, tá? E por último, quando você enche muito copo, um copo qualquer com água ou outro líquido, até a borda, você pode perceber que a água chega a ultrapassar o limite do copo, mas ela não derrama, formando uma espécie de barriga. Nesse caso, é a tensão superficial que está segurando, entre aspas, essa água e não permitindo que ela vá fluir pelo copo. Com relação à pressão, é uma força que a água exerce, tá, em todas as direções, em todos os sentidos, de todo objeto imerso nela, né? Então, todo objeto que entra na água, indiferente da quantidade de água que estiver, receberá uma força, tá, chamada pressão. A gente pode perceber que quanto mais profundo, maior a pressão, já que existe uma camada maior de água sobre o objeto. E quanto mais superficial, menor a pressão. Essa experiência da garrafa demonstra claramente isso. O furo mais profundo, por existir uma pressão maior, forma um jato mais forte. O furo mais superficial, por existir uma pressão menor, forma um jato mais fraco. A pressão da água nas profundezas oceânicas ela é altíssima.
Inclusive, um ser humano não consegue mergulhar até essa pressão. É impossível. A nossa fisiologia não permite. Quando o homem busca por informações nessas regiões, ele envia robôs submarinos não tripulados. Já os animais que vivem nessas regiões, eles são adaptados a viverem nessas condições. Então, muitos têm corpos achatados, gelatinosos, enfim, a sua estrutura corporal permite que esse animal sobreviva a essa pressão tão alta. O empuxo é uma propriedade que a gente também percebe no nosso dia a dia, né? Todo mundo que entra na água percebe que aparentemente seu peso diminui. Na verdade, o nosso peso não se altera quando a gente entra na água. O que acontece é que existe uma força vertical de baixo para cima exercida pelo líquido sobre o corpo. É essa força que nós chamamos de empuxo. Então existe um princípio chamado princípio de Arquimedes que diz que o valor desse empuxo que atua sobre um corpo mergulhado em um líquido vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Então, você observando essa figura, você vai perceber que quanto mais o objeto é empurrado para o fundo, né, o nível da água se altera. Consequentemente, o objeto vai recebendo uma força maior de empuxo, né? A gente consegue perceber isso claramente porque esses navios gigantescos, carregando muitas toneladas, eles não afundam, né? E por que que isso acontece? Porque ele desloca uma grande quantidade de água, tá? Como a gente pode perceber na figura ali, demonstrando a quantidade de água que o navio estaria deslocando. Sendo assim, a força que ele recebe de empuxo é muito grande. Isso faz com que ele flutue, como a gente pode ver nesses casos aí, dos navios recém-construídos que estão sendo jogados na água, né? Você pode perceber a quantidade de água que ele desloca. E como ele está em equilíbrio, ele parece que vai tombar, mas ele logo volta à sua condição original. Desejo a todos bons estudos.